Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui em Minas Gerais, Ponta dos Volantes, interior de Minas. E a idolatria está impregnada, a feitiçaria em todos os lados. E o de se esperar, homens. Olha, você vê, irmãos, as cidades pequenas, tudo contagiada com a feitiçaria. Quase ninguém quer mais. Aí essa BR aqui liga a São Paulo, pra lá vai pra Bahia, aí pra cá vai pra São Paulo. É a BR principal aqui do estado de Minas Gerais. Depois do louvor nós vamos pregar a palavra do Senhor. O que impera é a falta de amor e a hipocrisia. Estão brincando, estão zombando do Deus poderoso. Estão fazendo do santo uma mercadoria. Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja na tua vida. Jesus, ele diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide e pregar. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta, em que o homem, quando a conhece, ele sai do engano e se transporta para a luz. Jesus, ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Várias vezes Jesus, ele refere-se da seguinte forma: eis que cedo venho, bem-aventurados aqueles que leem, bem-aventurados aqueles que ouvem, e bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus, ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Aquele que crê em mim. Então o homem precisa crer no verdadeiro e único Deus, Jesus, a quem Deus o enviou. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, Jesus, ele vai dizer assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Amém? Então essa história
a história de um jovem rico, em que ele vai ter com Jesus, e quando ele vai até Jesus, ele vai perguntar para o Senhor o que teria que fazer para herdar a vida eterna. É uma pergunta que está inoculada em muitos corações, até o dia de hoje. O que tem que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aquele jovem era um jovem rico, um jovem muito abençoado. Ele tinha tudo, na verdade quase tudo. E quando ele vai ter com Jesus, ele viu que Jesus estava pronto para lhe responder. E quando ele perguntou para o Senhor: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai falar para aquele jovem: olha, você guarda os mandamentos? Você observa os mandamentos? E ele vai falar ao Senhor: sim, desde a minha mocidade eu tenho guardado os mandamentos. Eu não adultero, eu não furto, eu honro meu pai e minha mãe, eu guardo toda a lei praticamente. Só que quando Jesus olhou para aquele jovem, ele viu que ele estava em falta com alguns mandamentos, porque na verdade eram 10 mandamentos, o total que o homem deveria guardar. E ele dirigiu para Jesus apenas 5 mandamentos. 5 mandamentos ele falou que guardava pela metade. Aí Jesus vai falar para ele: olha, te falta um. E quando Jesus vai falar isso para ele, ele ficou sem entender. Alguém que conhecia a lei de Moisés, ele sabia muito bem que ele não guardava inteiramente os mandamentos de Deus. Ele sabia inteiramente que ele não observava, como ele falou um dia para Jesus. Porque na hipocrisia, muitos dizem que tem os mandamentos de Deus guardados no coração. Pela hipocrisia, as pessoas se enganam a si próprias. Por isso que Jesus, usando a vida do apóstolo Paulo, ele disse na epístola que escreveu a Timóteo: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E ele, quando ouviu de Jesus: te falta uma coisa. E Jesus falou para ele: vai, vende tudo quanto você tem, dá-o aos pobres. Um dia Judas Iscariotes estava com Jesus e com os outros 11 discípulos, e ele falou para Jesus: olha mestre, por que ao invés de gastar essa fortuna, este dinheiro, nesta mirra, nestes utensílios, por que nós não pega e dá para os pobres? Aí Jesus vai olhar para Judas, que na verdade estava usando dos pobres para poder mostrar que estava misericordioso, só que na verdade a intenção dele nunca era isto. Aí Jesus vai falar para Judas: olha, vós sempre tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre vós teríeis. Porque Jesus, ele subiu para os céus. Lá em Atos capítulo 1, aqueles discípulos o viram subir, uma nuvem o encobriu, e eles, fitando os olhos para os céus, viu aquele Jesus que fora ressuscitado subir, ser elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu. Só que esse Jesus, quando estava aqui na terra, ele pregava dizendo: eu vou para a casa do meu pai, preparar lugar. Se eu for, eu virei outra vez, para vos levar para comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando aqueles discípulos viram Jesus subir aos céus, e eles ficou admirado. Aí 2 anjos apareceram e perguntou para aqueles homens, falou assim: homens galileus, este mesmo Jesus que vós o viste subir aos céus, ele descerá como para lá subiu. Por isso que Jesus não foi mentiroso. A promessa que diz respeito à vida eterna, porque Jesus falou em Lucas 21, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de se passar.
Por isso que a palavra de Deus, ela é eterna. O que Jesus prometeu é eterno. Mas agora vem os lobos cruéis, os devoradores, os cães, os falsos pastores, os falsos profetas, pregando: venha para a igreja, venha para o templo, venha para a casa de Deus. Deus vai realizar os seus sonhos, Deus vai te dar tudo. Não caia na conversa desses lobos, cães gulosos. Eles só pensam nas coisas da terra. Paulo disse em Filipenses: são inimigos da cruz de Cristo, porque eles só pensam nas coisas da terra. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos. Só que este jovem rico, ele se enganou. Ele pensou que ele ouviria uma palavra diferente da parte de Jesus. Talvez ele poderia ouvir o que o Edir Macedo prega aí na televisão. Talvez ele poderia ouvir, se fosse nos dias de hoje, o que Silas Malafaias prega, o que o Papa Francisco prega, ou qualquer outro prega por aí afora. Agora, Jesus não pregou o que ele queria ouvir. Jesus pregou a palavra da verdade. Olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e segue-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Jesus nunca obrigou ninguém para andar nos seus caminhos. Mas acontece que aquele que quiser andar com ele, terá que negar a sua própria natureza. A natureza do homem, ela odeia a Deus. A natureza do homem aborrece a Deus com o pecado que comete diariamente. Por isso que, vindo Jesus na plenitude dos tempos, ele veio para remir o pecador, para dar a vida ao que estava sem vida. Ele é a vida, nele está a vida. Fora de Jesus, o homem anda aqui na terra igual zumbi. Lá em São Paulo, na Cracolândia, está cheio de zumbi, para cima e para baixo. Tem nome que está vivo, fala lá em Apocalipse, mas está morto perante Deus. Tem nome que vive, mas está morto, porque o pecado separa o homem de Deus. E aquele jovem rico, ele estava confiando na riqueza que ele possuía. E ele foi até Jesus: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você guarda os mandamentos? E ele falou para Jesus: eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não digo falso testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. E ele foi falando. Jesus esperou ele terminar. Quando ele terminou o discurso dele, Jesus falou para ele: olha, te falta uma coisa. Pode vender tudo que você tem. Aquele jovem rico, vamos dizer que era um homem fazendeiro aqui da região das Minas Gerais. Vamos dizer que era um fazendeiro destes, que tem carro, que tem fazenda, que tem gado. Tinha muito bens. Só que ele estava com o coração no dinheiro. E Jesus, quando fala para ele, ele abaixa a cabeça e vai embora. Não quis mais dar ouvido para Jesus. Não quis mais escutar Jesus. É engraçado que quando você prega a palavra da vida eterna, a maioria não quer mais ouvir. A maioria, ela se desvia, um para cá, outro para lá, e assim vai levando a vida, sempre desviando da palavra de Deus. Mas Jesus, ele é a verdade, a vida, e ele é o caminho que conduz o ser humano, o homem que se arrepende dos seus pecados. Amém? Que Deus te abençoe. Outro dia eu volto aqui, se Deus o permitir, que a caixa descarregou, mas assim que Deus nos permitir, a gente volta para poder continuar esta mensagem. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Não estou não. Vocês têm sistema ligado aqui, não? Pior que eu não trouxe. Mas não tem sistema ligado ali, não? Eu não trouxe o carro. Aí tem. Moço, todo mundo está postando, se arrumar um levando lá em casa, não tem. Eu não vou. Pausar aqui, Vi? Aí liga, Pauzinho, Vi? Pode ligar. Pauzinho. A manda ali, se você liga ali, ó. Ali, ó. A manda ali.
Ó, Vou- digamos, Mas é que eu nossa, tô sem um cabo da caixa aqui, tá? Ficou lá em casa. Acho Tá. que então eu vou lá buscar lá. Tá bonito a sua palavra. Vai lá buscar então. Vou lá, ó. Pauzinho. Você liga aqui, ó. Amém. Deus Vocês abençoe. eram Eu onde? vou olhar pra deixar ele.